Mais uma vez, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, São Mateus, capítulo 8, versículo capítulo 17. Os irmãos têm consciência, nós estamos vendo todo o conteúdo desse Evangelho. Vamos dar sequência de onde nós paramos. Creio que Deus, de maneira poderosa, tem abençoado a sua vida através de toda essa literatura, que é a palavra do Senhor, a poderosa mensagem do Evangelho que está à nossa disposição. Deus está aqui nessa noite, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele espera que o nosso coração esteja quebrantado diante dele, para que a nossa fé ela possa arder e aproveitar desse momento para ter esse contato fantástico com o Senhor. Jesus, Ele vê a nossa condição. O que eu quero dizer? Então, ele anda para um lado, vira para o outro, e a partir daí, ele não está me enxergando. Não é isso. O que eu quero te dizer é que nós temos a atenção do Senhor. A atenção dele está voltada para a nossa vida. Perceba que é tudo subsequente. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério público, ele encontra André. André, automaticamente, ele vai até Pedro, que é seu irmão, e fala que Jesus era aquele das Escrituras, o Messias das promessas que Deus havia feito, especificamente para o povo judeu. A partir desse instante, eles passam a seguir mesmo, acompanhar, aprender dele. É o mesmo que acontece conosco até no dia de hoje. Preste bem atenção. Diante de tudo isso, os laços de amizade que eles tinham foram cada vez mais se estreitando, porque quando você passa a conhecer alguém, quando você passa a dar atenção para alguém, coisa que Jesus fazia com eles, coisa que deveria acontecer conosco, manter a nossa atenção nele, mediante a todo tempo, aí esse relacionamento ele foi ficando cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo. E o que vai estar vendo aqui nesse texto que nós vamos estar vendo? Pedro vai estar levando Jesus até a sua casa, até a sua residência, do barco de Pedro, mediante que podemos imaginar aquele local de pesca, com aquelas pessoas com essa mesma prática, com esse mesmo serviço. Eles partem dali de um local público agora para um local íntimo. Não é qualquer pessoa que nós levamos para a nossa casa. Não é qualquer pessoa que abrimos a porta para que elas possam estar tendo acesso ao nosso ambiente. Infelizmente é assim, principalmente nesse mundo de hoje. Continue comigo, porque a sogra de Pedro estava doente. Dentro desses primeiros momentos que a Bíblia esclarece sobre agora esse ponto de ignição, esse gatilho que ilustra essa convivência de André e Pedro com Jesus, provavelmente ele imaginou o quê? Se houve isso conosco diante de uma noite de pesca ruim, pensa, ele pode também ajudar a minha sogra que está enferma, que está doente. A presença do Senhor Jesus, ela toca o nosso ser e nos levanta para servir. Preste bem atenção. Às vezes ficamos só com a parte que Jesus nos toca, que Jesus nos restaura, que é o termo levantar diante da nossa condição, que Jesus nos cura, e esquecemos do propósito. É muito comum cairmos no esquecimento do propósito. Jesus tinha um grande propósito, e nada que Ele faz na sua e na minha vida desconecta. De repente, você se atentou com a primeira parte: restauração, cura, libertação, não é isso? Mudança de uma condição, e se esqueceu do propósito. O propósito cabível a todos. E é interessante que esse propósito transcendia a cultura.
E eu vou continuar te explicando. Preste atenção no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sua sogra desce a cama, ardendo em fezes. Mas Jesus tomou pela mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servir. O que acontece? Jesus entra naquele ambiente, Jesus Cristo entra naquela casa, e a atenção dele se voltou para a sogra de Pedro, que estava o quê? Doente, enfermo, acamado. Provavelmente não uma febre comum, porque ela estava debilitada, ela estava imóvel. O texto aqui na minha Bíblia ainda, nessa tradução, diz que ela estava ardendo na febre. Irmãos, dentro dessas doenças virais, depois da pandemia, algo que está nos acompanhando constantemente e que nos leva até os hospitais é essa frase: arder na febre. Arder pelo momento da medicina que temos, essa volta para a saúde. Mas como isso não pode nos ajudar? Esse setor, posso assim ilustrar, humano, não pode nos habilitar, não pode nos levantar. Deveríamos começar com o inverso, mesmo indo procurar esses profissionais, mas procurar aquele que é o médico dos médicos, que é o Senhor. Aquele que tem o controle da nossa vida, independente se eu deixo ele entrar na minha casa ou não, independente se eu levo ele para o meu ambiente pessoal ou não, ele sabe quem eu sou. Mas Pedro, ele teve essa característica. Pedro, ele rompeu com Jesus público. Pedro, ele rompeu com Jesus das ruas. Pedro, ele rompeu com Jesus das multidões. Ele falou: vamos na minha casa. Quantas pessoas que no teto do culto, elas trazem Jesus aqui e vão viver como se ele nunca tivesse existido? Que essa não venha ser a nossa realidade. Mas Jesus a tomou pela mão. Irmãos, é fantástico esse tipo de contato que Jesus tem. Primeiro, porque ele se compadecia. Segundo, porque ele anda sem limite. Terceiro, porque ele é Deus. O sacerdote naquela época, diante das privações cerimoniais, dificilmente eles poderiam tocar na pessoa enferma. Eles poderiam interceder, eles poderiam ter a sua ação, lei cerimonial, mas havia essas privações. Eles não podiam tocar em caixões, e Jesus o tempo todo, ele rompe com isso. São pequenos detalhes, irmãos, que demonstram quem Jesus é, o que ele é capaz de fazer, e as barreiras, os limites que ele ultrapassa, as fronteiras que ele derruba simplesmente para ajudar você, simplesmente para nos ajudar, porque no final de tudo, doentes ou não, com saúde ou seja, somos pecadores. E Jesus, ele consegue realizar essas façanhas. Ele não só entra na casa de Pedro, ele não só observa a sua sogra doente, como ele tem observado o momento que você está atravessando, ele dá atenção para ela, como está vindo para você neste momento, e além de tudo ele a toca. E a palavra diz que imediatamente a febre a deixou. Esse é o poder miraculoso de Jesus. Como eu falei para os irmãos, ilustrei, somos medicados e ainda se passa um tempo até a febre nos deixar. Louvado seja Deus, porque os manipulados, eles são resultado da criação de Deus. A ciência é um dom, como o apóstolo Paulo falou na sua poesia no capítulo 13
da sua carta escrita aos Coríntios. Então tudo parte de Deus para nos beneficiar. Seja a sua ação direta ou não. Digo ter milagre, sinal, prodígio. Mas eles deixam sempre essa marca. Foi imediatamente. Basta Jesus tocar, basta Jesus falar, basta Jesus dizer, e a situação, ela muda. Irmãos, sim, temos momentos que estamos enfermos. Crendo em Jesus ou não, seguindo Ele ou não. Quem sabe você está doente aqui nessa noite. Mas você veio procurar pessoas sérias. Você tem fé. Há dias que nós não estamos bem. Doenças não só físicas, psicológicas, emocionais, espiritual. Mas Jesus, Ele se atenta à nossa condição. Principalmente quando nós dizemos: Senhor, vem para dentro. Senhor, vem para a minha vida. Senhor, vai onde eu estou. Fica comigo na minha casa. Entra no meu coração. E Ele nos cobre de cuidado. Não só de atenção, Ele cobre você, mas de cuidado. Jesus tem cuidado de você. Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas que nós temos visto. Ele tem autoridade para ensinar. Ele tem autoridade para dar ordem à natureza. Ele tem autoridade para expelir espíritos imundos. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Basta Ele querer, porque até hoje Ele é o Deus da providência. Tudo que você precisa, Ele irá prover. Jesus te toma pela mão. E essa fé que você tem nele vai arder muito mais do que qualquer problema que você está vivendo. Quando de fato você sente o toque da presença de Jesus, quando Ele estende as mãos para nos ajudar, quando Ele nos ergue, quando Ele toca o nosso coração, a presença dele arde mais no nosso coração do que qualquer outra coisa. É isso que você sente aqui nessa noite? É isso que você tem sentido? Ou você tem deixado os problemas arderem muito mais, como uma fornalha, trazendo pressão para a sua vida? Ou você tem deixado o desgaste de tocar? Ou você tem deixado os problemas de parar? O que tem levado você, quem sabe, a ficar em uma cama, perplexo ou perplexa, às vezes podendo movimentar, mas parar? É porque quem sabe outras coisas têm tocado no seu coração. Problemas, traumas, tudo isso acarreta doença, ou pode até ser, dependendo. Ódio, rancor, falta de perdão, desobediência. Se Jesus tocar no seu coração, você nunca mais será a mesma pessoa. A presença do Senhor Jesus, ela nos toca, nos levanta, nos restaura. Preste bem atenção. Lembra que eu falei do propósito? Qual será o propósito? Para todos, sem exceção. Ah, não, tem um propósito do pastor, do vocacionário. Está lá na carta de aos Efésios. Eu não tenho essa vocação. Não, tem um propósito de evangelista que se criou em tal departamento, de tal igreja. Tem um propósito daqueles que são os pregadores, os anunciadores. Eu não falo bem. Tem um propósito daqueles que são do círculo de oração. Tem um propósito para aqueles que panfletam, levam panfleto, ensinam e outras coisas mais. Não, tem um propósito para todos que Jesus levanta. Tem um propósito para todos aqueles que tiveram a vida restaurada pelo Senhor. E a partir disso, o que ardeu no coração dessas pessoas também, não foram os problemas que vieram e tomou conta a ponte para Israel. O que ardeu nesses corações, nessas vidas, foi um sentimento de gratidão. Foi um sentimento de gratidão. E como aqui nós lemos, e mais uma vez eu repetir, no versículo 15, preste bem atenção, o posicionamento que essa mulher teve, a partir do momento que Jesus a curou. Mas Jesus a tomou pela mão e a pedra deixou, e ela passou a servir. Repete comigo. E ela passou o quê? E ela passou o quê? Ela foi
Quem sabe, de repente, Pedro chegou um momento lá, mas André, alguma coisa aconteceu, deveria estar arrumando a casa, fazendo aquelas coisas cotidianas. O que ela fez? Repete comigo? Ela passou lá. O texto deu prioridade. A partir do momento que ela viu que recebeu o milagre do Senhor, ela passou a servir. O tempo passou, ou seja, a condição dela agora é de servidora. Ah, mas qual é a novidade disso, pastor? Vou te dizer mais uma vez, se você não lembra. Era mais fácil o escravo servir homens do que uma mulher. Segundo, a cultura da época, assim como analisa os historiadores. Havia um trabalho escravo que ninguém queria fazer, coisa que Jesus demonstrou na mesa, lavando os pés de discípulos, aquela coisa toda. Tanto que ele escolhe homens em primeiro momento, para representar a 12 tribos, o movimento daquela época. Mas o que acontece? Jesus não só a restaura, mas agora tem um propósito. Lembra do propósito de Marta e Maria? Abrir as portas para estar com Jesus. Ambas serviram. Tem hora que tem que ser Marta, tem hora que tem que ser Maria. Mas o problema é que a nossa vida ela fica invertida como naquele momento. Na hora de parar e descansar os pés do mestre. E servindo, ouvindo, aí queremos fazer as coisas. Quem sabe é o intuito do nosso coração. Agora, quando temos que servir, quando temos que nos aprontar para servi-lo, para obedecê-lo, para realizar tudo, eu não vou nem amenizar a palavra para ficar bonitinha, não. E também não vou pedir desculpa pela verdade, porque se eu estou falando a verdade, eu não tenho que pedir desculpa. O termo é obedecer ordens. Se você tem um problema gigante com isso, gigantesca, tal ponto de todos temos o sentido de obedecer, mas aí Jesus vai cuidando, Jesus vai restaurando, Jesus vai fortalecendo, Jesus vai chamando, tombando, levantando, vamos seguir, saindo fora da roda, nos pega de novo, continuando na estrada. Agora, se nada está acontecendo, nessa noite, aproveita o momento, seja honesto ou honesta diante do Espírito Santo e perceba se de fato você é convertido ou convertido de verdade. Porque essa é a nossa análise. Se eu tenho queixa, se eu tenho quando eu penso que eu sou lesado, que eu não tenho que fazer nada, que Jesus é aquele lerdão, que ele só olha a condição do meu coração, e que não tem que ter responsabilidade com nada, com ninguém, que eu posso buscar a minha vida mesmo, e viver uma fé segundo a minha razão, e imaginar que eu posso apresentar as minhas questões aqui no final, que você está aprovado. Eu acredito piamente no que eu leio aqui, não precisa nem no mínimo de teologia, mas de conhecimento, só de leitura, está totalmente equivocado disso. Uma mulher passou a servir. E qual é o sentimento que levou ela a servir? O que dá para imaginar aqui? Ah, não, vou servir Jesus, porque tal, aquilo outro. Irmãos, o que dá para ver, a grosso modo, é simples. Nada mais além disso. Gratidão. Puxa agora a sua memória, lembra daquela pessoa que te ajudou quando você mais precisou? Pessoas pecadoras, como eu, como você, pessoas falhas, pessoas cheias de defeito. Mas lembra daquele amigão, lembra daquela sua amiga, e pior, lembra daquele improvável, que você falou assim, nossa, eu não esperava nunca que aquela pessoa fosse, é agora, vou te ajudar. Lembra? Aí, de repente, diante de tudo que você pode contribuir, tudo que você pode fazer por essa pessoa, não é? Mas está ligado ao que aqui? Diante desse favor que foi prestado para você. Quem sabe sua vida corria perigo. Pior ainda, quem sabe era um parente seu. E essa pessoa você não é comigo agora, deixa nas minhas mãos. Você confiou, essa pessoa te ajudou. Tudo que você faz por essa pessoa, o sentimento que você tem com aquilo, como eu falei, não passa disso, é gratidão. Agora, quem está enrijecido, quem está duro ainda, quem não se quebrantou, quem não falou assim, agora quem é o Senhor da minha vida é Jesus, não é o pecado, não é as condições, não é os dias, porque essa mulher vai estar doente de novo. Não
mês passado com a cura de Jesus. Isso quer dizer que nós nunca mais vamos conhecer? Então são, irmãos, coisas que nos levam a pensar. Um coração que não tem gratidão não serve a Jesus. Um coração que não tem gratidão, ele não se coloca à disposição de Jesus sem reserva. Ele trava. Quem ele é, pertence a ele mesmo. Aquilo que ele tem, pertence a ele mesmo. Porque ele continua vivendo conforme a sua vontade. Irmãos, temos enfrentado lutas. Temos. E você pensou em si, mas eu também pensei em mim nesse momento. Essas últimas semanas, irmãos, e nós temos mantido a nossa linha de comunicação, tem sido assim, realmente, tudo tentamos travar, não é verdade? Mas graças a Deus, continuamos com a mensagem do Evangelho. Indo nas ruas, orando pelas autoridades técnicas, políticas, do ensino. Estávamos ali na casa de Farim, louvando ao Senhor, adorando a Deus, compartilhando a mensagem, desfrutando do pão da vida. Vamos servir de maneira maravilhosa por Ele. Irmãos, só pede que não participe. Porque esse movimento é que Jesus quer que tenhamos, porque é uma conexão. Preste atenção, ó. André achou Pedro. Pedro levou Jesus para a casa de sua sogra. E o que vai estar acontecendo? A casa da sogra de Pedro praticamente vai virar uma igreja. Se você for ver dentro da ótica dos evangelhos de Marcos e Mateus, a palavra fala que eles ficaram sabendo que Jesus estava onde? Onde que Jesus está aqui? Fala para mim. Fala alto. Onde que Jesus está? Na casa da sogra de? Fala aí, na casa da sogra de Pedro. Ficaram sabendo, de alguma maneira. Olha a providência de Deus. Olha a compaixão do Senhor. Olha o poder do evangelho alcançando vidas. E eles pensaram o quê? Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Por quê? A presença do Senhor Jesus, como eu falei para vocês, eles fazem um canal para os outros, nos liga. A graça do Senhor tem que ser partilhada. As misericórdias têm que ser divididas. Se o termo assim de falar assim, Deus nos deu aqui, vamos dividir isso. Vamos disseminar essa mensagem. Vamos levar adiante o que Jesus tem feito. Atitudes, irmãos, que fazem a diferença. Momentos que é igual, porque bastou Jesus falar, e aquela vida foi transformada. E é assim quando nos preocupamos com os outros. Preste atenção, porque tudo isso é para cumprir as Escrituras. Tudo isso é para cumprir as Escrituras. É para servir, é para ser um canal de bênçãos para os outros. É para cumprir as Escrituras, versículo 17. Para que se cumprisse que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Para se cumprir as Escrituras, porque Jesus aqui, ele é visto como o Messias esperado dos judeus, aquele da promessa. Está ratificando que Jesus é o Messias, que o seu ministério messiânico, quando iniciasse, ele viria com sinais, prodígios e maravilhas. Os discípulos, eles dariam sequência nisso, ou seja, os 12 apóstolos, mais Paulo, assim fora do tempo, para que eles pudessem crer e ter fé que Jesus de fato era quem deveria vir. Mas o mais importante que eu tenho para continuar dizendo para vocês também é o seguinte, porque como aqui nós vimos, do versículo 16 a 17, chegando a tarde, trouxeram muito demoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos aqueles que estavam doentes, que foram ditos pelo profeta Isaías. Ele tirou a opressão daqueles que estavam possessos, Jesus mais enfermos e doentes. E onde Jesus estava? Na rua? Na sinagoga? Que seria a referência de uma igreja hoje? Eu digo um ambiente. Ele estava lá no templo de Jerusalém?
Fala comigo, onde Jesus estava? Na casa da sogra de... Quando eu fecho a minha vida, quando eu fecho as portas da minha casa, imagino que eu tenho que ir num lugar, levar as pessoas ali e tal pessoa, eu quero essa conexão. Eu paro esse mover de Deus. Essa progressão, ela chega até mim, por causa do meu egoísmo. Por causa do meu egoísmo, por causa dos meus medos, porque vão saber quem eu sou, vão saber que eu adoeço, vão saber que eu tenho problema, vão saber que eu sou simplesmente uma pessoa comum e nada mais, vão saber que eu sofro dificuldade, vão saber que eu estou desentendendo com a minha esposa, que eu estou tendo problema com o meu filho, vão saber como foi isso aqui para aparência ou não. Vão saber. Mas aí o que eu faço? Eu quero isso. Aí eu quero Jesus de tempo. Eu quero Jesus que só os outros levam. Eu quero Jesus que só os outros têm responsabilidade com ele. Eu quero Jesus que é só eu fazer alguns sacrifíciozinhos resolvidos em tal determinado lugar, dentro de uma agendazinha ali, que às vezes hoje está muito difícil de ser cumprida, e pronto. Preste atenção, tá? Que eu falei com você da progressão da conexão. André, Pedro, sogra, casa aberta, mulher servindo, gente chegando. Mas aí eu quero levar um empresário na minha casa, né? Eu quero levar a pessoa mais importante dessa cidade na minha casa, né? Eu quero jantar com ela. Eu quero levar a pessoa mais influente, mais bonita, mais forte. Então, se eu penso assim, eu não sei o que é evangelho. Até hoje eu não descobri, não, mas o formato de mundo é outro problema, porque a palavra é a mesma. Relacionamento. Empatia pelos outros. Eu sei que Jesus se preocupou comigo, mas eu não me preocupei com ninguém. Eu não me preocupo com ninguém, eu estou uma semana aqui, nada. Eu imagino que é dificilmente uma pessoa foi tocada nesse sentido. Tem gente, irmãos, que não consegue perdoar. Algo básico. Então, não é questão de crescimento numérico. Não é uma questão denominacional. É uma questão de você preocupar com o que você mora. De repente, eu me preocupo com a minha família. Toda a sua casa é salva. Todos conhecem Jesus. Todos vão subir. Todos sabem que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. As feridas de Jesus sarou a sua angústia, sarou a sua tristeza, trouxe alegria para você, te deu um propósito, escreveu o seu nome no livro da vida, abençoou você. Tem prova de amor maior que essa, não, meus irmãos. Jesus é o Salvador e Senhor. A presença dele ministra o nosso coração. A presença dele tem que trazer transformação para nós. Ela tem que nos tirar da condição de pecadores, porque doentes ou não, uma coisa é clara, somos pecadores. Jesus, ele nos curou dessa maior doença, dessa maior paralisia. Espiritualmente estávamos como essa mulher. Se ele não tivesse vindo até nós, fez esse caminho do véu rasgado, pela cruz, onde que ele foi por nós sacrificar, não chegaríamos lá não. Se você não entende isso, você não vai chegar lá não. Você vai chegar em qualquer outro lugar. Eu vou para o céu, tem vários céus. Tem o céu da boca da onça, tem o céu da boca da serpente, que simboliza o inimigo da humanidade. Tem isso. Agora, para o céu é para quem creu que Jesus foi transformado. Aqui fala, ele carregou sobre si os meus e os seus pecados. Ele carregou a nossa dor. Irmãos, ele tomou sobre ele aquilo que era meu, que era seu castigo. Isso tem que nos constranger, isso tem que mexer com as nossas entranhas, isso tem que nos entristecer, isso tem que nos incomodar. Temos que pensar o seguinte: Deus me incomoda nisso, porque Jesus, ele morreu por nossa causa, como também o profeta Isaías falou, ele é o servo sofredor. Ele sofreu por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus sofreu.
Jesus sofreu por causa dos meus e seus pecados, para nos dar um propósito, para nos dar uma vida diferente, para nos dar uma vida transformada, para nos desafiar a carregar a nossa cruz também, negar nós mesmos, dia após dia, e seguir. E seguir. Com saúde? Amém. Com dinheiro? Amém. Fortes, vigorosos, juntos, sozinhos, 2, 3 pessoas? Amém. Ou de repente sozinhos, doentes, dando tudo errado, tudo indo ao contrário, mas entendendo que nada que nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.